E aí, galerinha, beleza? Eu sou Michel de Biologia. Vamos aqui para mais uma aulinha de genética mendeliana, onde agora a gente vai mostrar como foram os princípios que permitiram que Mendel postulasse sua ideia, que hoje nós chamamos de primeira lei de Mendel. Nós veremos qual era a premissa que ele tinha, qual a hipótese que ele trabalhou e os resultados que ele obteve e as conclusões. O que Mendel queria responder? Como as características fenotípicas, as características de um ser, eram transmitidas de pai para filho. Então ele precisava cruzar indivíduos em situação controlada e observar os descendentes, quais apresentavam e que não apresentavam a característica, para poder postular algo sobre como era o mecanismo de transmissão. Então ele pegou um organismo vivo, as ervilhas de cheiro, nome científico Pisum sativum, para seu cruzamento. Ele fez análise de 7 caracteres simultâneos, 7 caracteres fenotípicos ao mesmo tempo. Nós vamos trabalhar com apenas um deles. Nós vamos trabalhar com a cor da semente. Então, primeiro passo, observação. O que Mendel observava no ambiente? Ele observava duas variedades de cores. Existiam duas possibilidades de cores para as ervilhas de cheiro. A cor amarela da casca das ervilhas e a cor esverdeada da casca das ervilhas. Mendel queria entender como essa característica era passada de pais para filhos, de uma geração para outra. Então ele formulou uma hipótese. Em algum lugar da planta, ele não sabia onde, devia ter uma receita, um fator. Hoje nós chamamos isso de gene. Nós sabemos que é uma sequência de DNA codifica uma proteína, mas na época ainda não tinha essa noção. Então ele pensou em algum lugar do organismo, da planta no caso, tem que ter um fator para a cor amarela e outro para a cor esverdeada. Mendel pensou, vou criar uma simbologia para representar esses fatores que hoje, modernamente, nós chamamos de genes. Então tem que ter um fator ou gene para amarelo e outro fator ou gene. Agora, é isso aqui, né? Nossa senhora. Outro fator ou gene para a cor esverdeada. Ora, como que seria isso? Ele pensou, preciso de um símbolo para representar isso. Então ele pensou em usar uma letra. Vou usar a mesma letra para os dois, porque é tudo cor, mas vou ter uma grafia diferente. Então ele colocou a letra maiúscula para um e minúscula para outro. Então ele colocou Vzão para representar a receita para amarelo e Vzinho para representar a receita para verde. Ah, beleza. Partindo disso, então, Mendel cruzou indivíduos em condições controladas. Então ele formou o que a gente chama de geração de pais, geração parental, que a gente representa por P maiúsculo. Vamos deixar aqui, ó. Isso aqui representa a geração de pais em exercício de vestibular. São nossos indivíduos a serem cruzados. Geração, geração parental. Perfeito. Ora, quais indivíduos foram cruzados? Mendel pegou plantas que produziam ervilhas amarelas. Vejam bem, ele não pegou a ervilha, ele pegou a planta que produzia ervilha. Direto os alunos me perguntam isso. Ele pegou a planta que produzia ervilhas amarelas e cruzou esta com plantas que produziam ervilhas esverdeadas. Como é que a gente representa o cruzamento? Um X. Então, eu vou cruzar agora em condições controladas. Planta produz ervilha amarela, planta produz ervilha verde. Mendel fazia esse controle levando com um pincel o pólen de uma planta para outra, da parte masculina da flor para a parte feminina, do androceu para o gineceu. Mas peraí, ele tinha que ter certeza que não tinha nada interferindo. Quando você faz um experimento, você tem que ter total controle do que você está trabalhando. Então, você vai trabalhar com algo desconhecido. Então, Mendel tinha que ter certeza que essas plantas só tinham receita para cor amarela e para a cor verde, e não tinha nenhum outro fator interferindo. Então, antes do experimento, ele fez um pré-experimento, ele purificou as amostras. Ele pegou planta de ervilha amarela com planta de ervilha amarela, cruzou, nasceram os filhos com ervilha amarela, ficava. Quem tinha ervilha de outra cor, ele descartava.
Esses filhos com ervilha amarela, ele cruzava de novo entre si. Esses geravam descendentes. Quem tinha ervilha amarela ficava, quem não tinha ele descartava. Ele fez isso por várias gerações. Até que chegou uma hora que ele cruzava planta de ervilha amarela com planta de ervilha amarela, só dava descendente de ervilha amarela. Mesma coisa com os indivíduos de ervilha verde, cruzando entre si. Então, o que ele fez, na verdade? Mendel purificou a amostra. Então, ele tinha apenas plantas puras para as características que ele estava trabalhando. Beleza. Qual que era a hipótese dele, o trabalho inicial dele? Tem uma receita que determina agora a cor amarela e outra que determina a cor verde. Então, essa receita é representada por Vzão para a cor amarela e Vzinho para a cor verde. Então, a planta cruzeveira amarela tem a receita Vzão. A planta cruzeveira verde tem a receita Vzinho. Beleza. Ao cruzar essas plantas, ele cruzou várias plantas, cruzou uma só, ele teve centenas de descendentes, praticamente 400 descendentes, que formaram os filhos, a geração que a gente chama de F1, a geração filial. Filial vem de filho. Então aqui, o que ele observou nesses filhos? Que ele tinha entre as mais de 400 plantas, todas 100% das plantas agora formadas produziam ervilhas amarelas. Aqui ele começou a postular, peraí, para ter ervilha amarela, pela minha hipótese inicial, qual fator, qual receita deve estar presente? Vzão. Ué, mas tem pai com Vzão e pai com Vzinho? Só passou Vzão? Mendel já ficou encanado. Então ele queria conhecer melhor essas plantas de F1 que se formaram aqui. Então o que ele pensou? Peraí, deixa eu agora estudar melhor esses descendentes. Então, Mendel pegou essas plantas de F1 e cruzou elas entre si para conhecer melhor agora os descendentes. Então, vamos seguir aqui na outra página. Ele fez uma nova geração parental, onde ele cruzou os indivíduos amarelos de F1 entre si. Então, ele pegou plantas com ervilhas amarelas, vindas da primeira geração filial, vindas de F1, e cruzou essas plantas entre si. Tinha mais de 400 plantas para trabalhar, então ele pegou planta de ervilha amarela de F1 e cruzou com elas mesmas. Também da mesma geração. Ora, pela hipótese inicial de Mendel, o que essas plantas tinham? Ué, aqui tem Vzão, aqui também tem Vzão. Se eu cruzar a planta que só tem receita Vzão com outra que só tem receita fator Vzão, o que era para nascer? Todo mundo com Vzão. Isso é gerado por ele. Quando ele foi observar os descendentes, vejam vocês que a segunda geração de filhos, então nós temos pais, F1, filhos, F1 cruzados entre si, netos. A segunda geração de filhos, a F2. Quando Mendel observou esses descendentes, o que nós temos? Era esperado que todos nascessem amarelos. Aí Mendel começou a perder os poucos cabelos que ele já tinha, porque sim, apareceram plantas com ervilhas amarelas. Era esperado. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, apareceram também indivíduos com ervilhas verdes, ervilhas esverdeadas. Ué, peraí, mas, para ter descendente com ervilha amarela, tudo bem, tem que ter Vzão. Os pais tinham Vzão para ceder aos filhos, para transmitir aos descendentes. Mas, pela hipótese de Mendel, para ser verde, tinha que ter Vzinho. Mas nenhum dos pais aqui, pela hipótese inicial dele, tem Vzinho. Como é que isso apareceu aqui? Aí Mendel
cruzou de novo, não deve ter tido alguma coisa errada, uma contaminação. Cruzou de novo, deu a mesma coisa. E pior, não era um descendente com ervilha verde, 2 descendentes. Ele tinha mais de 4.000 plantas aqui e ele viu que era um número muito alto de plantas com ervilha verde. Era uma proporção que era próxima de 3 plantas com ervilhas amarelas para cada planta com ervilha verde. Então nós tínhamos praticamente 75%, 3/4 da prole com ervilhas amarelas e 25% da prole com ervilhas verdes. Era um número muito alto, não dava para explicar isso agora por acidente. Então, o que a gente viu? Método científico. A hipótese que ele formulou inicialmente, vamos voltar aqui, de que eu tinha um fator em cada indivíduo, funcionou? Não. Então, ele abandonou essa hipótese. Aí ele partiu para outra. Qual era a outra hipótese? Peraí, deve ter realmente um gene, um fator para amarelo e outro para verde. Mas estamos falando de reprodução sexuada, 2 sexos, macho e fêmea, contribuem para a formação do filho. Ué, se eu partir do princípio que tem hora que o filho tem característica do pai, hora que tem da mãe, os dois estão contribuindo. Então, se o pai manda um fator e a mãe manda outro fator, quantos fatores tem no indivíduo? 2 fatores. Aí vem a nova hipótese. E se cada característica for determinada por um par de fatores no indivíduo? Será que eu consigo explicar o que está acontecendo? Vamos voltar ao cruzamento inicial. Então, aqui, geração parental de novo. Vamos partir agora do princípio que eu tenho pares de fatores. Então, o indivíduo aqui com ervilha amarela puro, agora ele tem 2 fatores. Como ele é puro, ele vai ser Vzão, Vzão. E o indivíduo verde, ele é puro, os 2 fatores vão ser iguais. Vzinho, Vzinho. Peraí, o pai tem 2, a mãe tem 2, o filho tem que ter 2 também. E se cada um contribuir com 1? Então Mendel pensou, existem 2 fatores, 2 genes para determinar agora a característica. Mas na hora de formar as células reprodutivas, os gametas, eu separo esses fatores. Então cada gameta leva apenas um gene, um fator de cada par. Vamos representar aqui esses gametas que foram formados com G minúsculo. Quais são os gametas que cada indivíduo produz? Ora, vamos dizer que aqui eu posso fazer gameta com Vzão, posso fazer gameta com Vzão também no primeiro indivíduo, só tem Vzão. Então, todos os gametas desse indivíduo sempre carregam consigo Vzão. E aqui o indivíduo com ervilha verde? Ué, ele só tem Vzinho para contribuir. Então, todos os gametas carregam Vzinho. Ora, o gameta do pai tem que se encontrar com o gameta da mãe. Então, nós teríamos aqui o único encontro possível de gametas seria esse. É a única fecundação possível. O que nós teremos então? Ué, se o único encontro de gametas possível é esse, todos os descendentes formados nesse cruzamento serão oriundos desse tipo de fecundação. Todos serão Vzão e Vzinho. Mas peraí, o indivíduo tem 2 fatores. Tem a receita para amarelo e a receita para verde. Mas está todo mundo aqui na F1 nascendo amarelo? Ué, então o que Mendel pensou? O Vzão está funcionando mesmo em dose única. Então ele deve predominar. Então ele se manifesta mais fácil. Por isso o Vzão vai ser chamado de dominante. E o Vzinho? Aqui sozinho. Mas no pai, que era Vzinho, ele funcionava. Então ele só funciona quando ele está em dose dupla. Aqui no descendente, no híbrido, no heterozigoto, que ele está em dose única, ele está em recesso. Recesso agora quer dizer que ele não está manifestando, ele não está trabalhando. Então o que é gene dominante e gene excessivo? O pessoal erroneamente acha que o dominante é quem domina, excessivo é quem dominar. Não. Dominante é aquele capaz de funcionar mesmo em dose única no par. Basta ter um, ele já manifesta, ele já funciona. No caso, um Vzão já deu a cor amarela. Vzinho é recessivo, quer dizer que em dose única ele não funciona. Ele só funciona quando está em dose dupla. Quando está sozinho, ele está em recesso e não se manifesta. Expliquei então como é que formam esses indivíduos aqui que eu vou chamar agora de heterozigotos. Beleza. Será que agora eu explico o que apareceu no segundo cruzamento? Então vamos lá. Os indivíduos agora de F1 são híbridos, são heterozigotos. Vzão, Vzinho. Tem a cor amarela porque o Vzão é dominante. Beleza. E agora?
Será que eu explico como é que esses indivíduos cruzando formaram esses descendentes nessa proporção? Vamos demonstrar aqui os gametas produzidos. E aí, lembro qual era a ideia que Mendel estava falando? Cada gameta leva apenas um gene, um fator de cada par. Então, o que nós teríamos agora? Ora, aqui posso ter gametas levando o primeiro fator, Vzão. Posso ter gametas levando o segundo fator, Vzinho. Então, eu tenho dois tipos de gametas sendo produzidos aqui pelo indivíduo. E aqui a mesma coisa, esse outro heterozigoto pode produzir gametas levando o primeiro fator Vzão, pode produzir gametas levando o segundo fator Vzinho. E aí, o que nós temos? Encontros gaméticos. Ora, quais são os possíveis encontros gaméticos? Eu posso ter esse gameta do pai encontrando esse da mãe, é uma possibilidade. Mas eu tenho que considerar que eu não sei quem vai encontrar com quem. Então, todos os encontros têm que ser considerados. Um outro gameta Vzão pode encontrar com esse Vzinho. Ora, eu posso ter um gameta Vzinho do pai encontrando Vzão da mãe. E, finalmente, eu posso ter ainda um gameta Vzinho do pai encontrando o Vzinho da mãe. 4 possíveis encontros gaméticos. Isso pode ser demonstrado de maneira mais clara com o quadro estatístico de Punnett, que mostra todos os encontros possíveis. Então, aqui em cima, o que nós vamos colocar? Os gametas paternos na horizontal e os maternos na vertical. Vamos dizer que o pai, esse indivíduo aqui da esquerda, é a mãe ou da direita. Tanto faz agora, porque eles são geneticamente iguais. Então, o pai aqui produziria gametas com Vzão e gametas com Vzinho. A mãe, no caso, aqui à direita, a mesma coisa. Gametas com Vzão, gametas com Vzinho. E aí, o que nós teremos agora? O encontro dos gametas. Quais seriam os possíveis descendentes? O Vzão do pai com o Vzão da mãe, Vzão, Vzão. O Vzinho do pai com o Vzão da mãe, Vzão, Vzinho. Sempre o dominante primeiro, que é ele que vai manifestar. O Vzão do pai com o Vzinho da mãe, Vzão, Vzinho. E o Vzão do pai com o Vzinho da mãe, Vzinho, Vzinho. Vejam vocês, 4 possíveis encontros gaméticos, 4 possíveis descendentes formados, 3 deles apresentam Vzão em dose única. 3 em 4, 3 quartos, 75% dos descendentes serão agora de coloração amarela, o que explica o que foi encontrado aqui. Nós encontramos um indivíduo Vzão, Vzão e 2 indivíduos Vzão, Vzinho. Mas encontramos apenas um indivíduo com Vzinho em dose dupla. Esse será esverdeado. Agora expliquei o que foi encontrado. Dessa maneira, o que Mendel postulou? As características são determinadas por um par de fatores. Então, os indivíduos têm 2 genes, 2 fatores para determinar as características. Mas na hora de formar os gametas, esses fatores se separam, se segregam. E aí cada gameta leva apenas um gene de cada par. Essa é a conclusão que a gente chama de primeira lei de Mendel. Então, a partir desse experimento que Mendel postulou suas ideias. Tudo bem, galerinha? Espero que tenha sido útil para vocês. Entender que nós temos a base da genética mendeliana. Aquele abraço, obrigado pela atenção.